sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vim com resenha. Vou falar um pouquinho mais pra vocês sobre The Handmaid's Tale, ou aqui no Brasil como foi publicado O Conto da Aia, lançado pela editora Roku. Novamente, preciso dizer, como sempre digo no começo de todas as resenhas, essa resenha vai conter spoilers. Se você não leu o livro ou não assistiu a série, porque eu vou falar um pouquinho das duas coisas, recomendo que você pare este vídeo se não quiser ser atingido por spoilers em potencial e volte quando você já tiver tido contato com este material. Beleza? Beleza. Dito isso, meu primeiro contato com The Handmaid's Tale foi através da série que é produzida pela Hulu, eu não sei como é que se fala, whatever. Eu não sabia nada sobre The Handmaid's Tale quando eu cheguei pra assistir a série e foi um mega tapa na minha cara, porque não é uma série fácil de assistir, assim como não é um livro fácil de ler. Pra quem não conhece a história, The Handmaid's Tale fala sobre a Offred, cujo nome originalmente era June. Ela vive nessa sociedade distópica, onde as mulheres foram destituídas de qualquer direito. Ela é uma aia, o que significa que o papel dela pra sociedade é o papel da reprodução. Então todas as mulheres que ainda são férteis são mandadas para casas de homens de grande poder para reproduzir, basicamente. Elas são estupradas todos os meses e até que elas tenham filhos, até que elas gerem filhos desses homens, o propósito delas é essencialmente esse, ser estuprada todos os meses para gerar novas crianças. E aí, ao longo do livro, ao longo da série, a gente vai descobrindo mais sobre esse universo e vivendo as coisas pela perspectiva da Offred, vendo a luta dela pra continuar viva e tentar escapar de alguma forma. É óbvio que existem muitas diferenças entre o livro e a série. Eu vou falar um pouquinho sobre o livro primeiro, pra depois entrar nessas diferenças. A primeira diferença do livro é que ele foi feito como um livro único. Muitas liberdades que a série tira, porque ela vai ter mais de uma temporada, o livro não tem. Então essa coisa de não precisar dar um final pros personagens, de deixar várias coisas em aberto, tudo isso são coisas que o livro não faz. O livro condensa todas as informações e tudo aquilo que a gente vai ter acesso dentro deste único volume. Ele é um livro curto, muito mais curto do que eu achei que ele poderia ser, do que eu achei que ele fosse. Lendo, a sensação que você tem é que ele dura uma vida inteira. Não é um livro que é fácil de ler sobre nenhum aspecto. Ele não tem uma linguagem fácil, especialmente porque ele tem alguns termos próprios. Eu li em inglês, então a sorte é que eu já tinha tido contato com o material da série antes, porque senão eu acho que teria me dificultado um pouquinho mais. Mas ele tem uma linguagem difícil, um tipo de narrativa bem difícil. A maneira como a Margaret Atwood, que é a autora, narra a história, a maneira como a June, que é a personagem principal, narra a história dela mesma, é muito quebradiço. A gente descobre mais pra frente, tipo, no final do livro, que todo aquela contação de história que a gente tá lendo, na verdade, é como se fosse a descrição de uma fita. Então ela gravou tudo aquilo e alguém transcreveu, é isso, a transcrição de uma fita. O que faz muito sentido, porque o livro, ele tem essa coisa que eu acho que ele é difícil de ler, porque ele é um livro que foi feito pra ser lido em voz alta. Eu acho que se eu estivesse escutando, por exemplo, o audiobook, ele faria mais sentido, ele seria mais fácil. Porque ele tem essas pausas e essas coisas no meio, e a maneira como ela dá os diálogos é muito de alguém reproduzindo uma fala e não de... Entendeu? Faz essa diferença. Então, logo de cara, ele já é um livro bastante impalatável. Eu fiquei muito surpresa com a quantidade de páginas dele, porque ele realmente parece muito maior, e eu acho que ele poderia ser muito maior. Além disso, tem o fato de que a June não é uma narradora confiável. Exatamente porque ela tá contando a história dela depois que tudo aconteceu, e a gente não sabe exatamente como acaba pra ela, porque o livro ele é interrompido num dado momento, e a gente não tem nenhuma noção do que acontece depois daquilo, porque, enfim, né? Como saberemos, a June, ela faz muitas opções ao longo da história. Então ela conta a mesma cena de 2, 3 jeitos diferentes. Ela escolhe omitir informações, ela escolhe omitir nomes, ela escolhe falar de uma coisa em uma ordem diferente da outra. E isso faz com que toda a história fique meio quebrada e você fique juntando os pontos junto com ela. Porque enquanto ela tá aqui, ela faz conexão com uma coisa que aconteceu 10 anos pra frente, depois outra coisa que aconteceu 12 anos atrás, e aí você não sabe exatamente que ponto você tá durante a narrativa. O que é muito interessante, eu acho que é uma escolha extremamente esperta pra contar essa história, mas que também incomoda um pouco, um incômodo bom, sabe? Meio visceral, que você fica perdido, exatamente como ela tá, porque ela foi destituída de tudo, ela perdeu todos os direitos, ela perdeu tudo que ela tinha. Ela também tá perdida naquele mundo, naquele universo, e ela te leva aquilo com você. E essa é uma das coisas mais interessantes, eu acho, sobre a leitura de O Conto da Aia, que é o quanto ele fala com você em um nível pessoal. É óbvio que pra mim tem esse peso de eu ser uma mulher, então eu tenho essa conexão mais instantânea com a June. Então eu não posso falar, por exemplo, se um homem tem essa conexão tão rápida quanto eu tive, mas você tem
essa coisa de sentir o que a June tá sentindo, ao mesmo tempo em que você julga muito dos sentimentos dela e muito das ações dela também. A June, ela não é uma protagonista infalível, ela não é uma protagonista perfeita, ela foi, em muitos aspectos, destruída pelo sistema. Ela passou por um processo de lavagem cerebral que é difícil de ser, né, corrompido, de ser retransformado. É muito difícil pra ela voltar a ser quem ela era. Por mais que ela pense constantemente nisso, pense constantemente no passado, ela sofre muito com isso, com o peso das decisões que ela tem que tomar, das coisas que ela é obrigada a fazer e das coisas que são cômodas pra ela na situação em que ela tá agora. Por exemplo, é cômodo para ela não lutar, porque lutar significa correr o risco de morrer, correr o risco de ser mandada pras colônias, onde ninguém volta. É o tipo de história que fala com você e que ressoa na sua vida, mesmo não tendo nada a ver com a realidade onde você vive. O conto da Aya, ele fala sobre direitos, ele fala sobre você perder esses direitos, e ele fala sobre, principalmente, o peso da diferença entre homens e mulheres. É muito louco como isso não é dito de maneira expressa em muitos trechos do livro, mas isso fica claro pela dinâmica dos personagens, pelo universo todo onde eles estão inseridos. Você vê que todas as pessoas no controle são homens, que mesmo os homens que não estão em cargos altos, eles ainda têm uma situação muito mais confortável do que qualquer mulher. Mesmo assim, como ironicamente, de alguma forma, alguns direitos das mulheres são assegurados. Por exemplo, elas podem ser estupradas sistematicamente todos os meses para fins de reprodução. Mas existem leis muito fortes e muito fixas para proteger essas mulheres de estupros externos, de tipo serem tocadas por outros homens que não aqueles que têm direito de posse sobre ela. E você pensa, nossa, que legal, né? Tipo, tem esse direito de proteção, só que não, sabe? Elas não estão sendo protegidas porque elas são pessoas, elas estão sendo protegidas porque elas são produtos. E é muito louco você passar por esse processo de lavagem cerebral junto com as personagens, porque em algum momento você começa a concordar com alguns discursos, você começa a acatar com algumas ordens, e você pensa, caraca, tipo, eu estaria muito fodida nesse universo, sabe? Eu acho que a série faz isso talvez de uma maneira mais didática, porque tem mais tempo de tela, porque vai ter outra temporada, porque você tem o recurso visual, que é muito importante. Então tem N motivos que tornam a série muito mais palatável, embora não seja. Ela é mais fácil de se consumir e ao mesmo tempo não. Mas a série é uma adaptação extremamente fiel e faz muitas adições importantes. Eu acho que a série faz um papel de sair de dentro da cabeça da June, que é muito importante. Porque como o livro fica 100% centrado nela, é o relato dela sobre a vida dela, tudo que a gente tem é aquilo que ela conhece. E o que a série faz é exatamente expandir isso. Então falar sobre os outros personagens, sobre a política de outros pontos de vista, que acrescenta muito na maneira como a gente entende Gilead, e entende o universo das Ayas, e entende todo o universo proposto pela Margaret Atwood, e a maneira como a gente discute todos esses temas também. Se você não conhece ainda a série, ou não leu o livro, eu recomendo fortemente os dois. Tanto faz a ordem que você comece, tá? Ler o livro ou assistir a série. Não deixe de se inscrever aqui no canal pra continuar por dentro das novidades. Semana que vem tem vídeo, a partir do dia 1º de abril a gente já tem Veda. No dia 1º de abril vai ter a primeira live do ano, então vocês podem se inscrever pra essa live clicando aqui. Vai aparecer no quadrinho bonitinho o negocinho da live, que aí vocês podem deixar o sininho ativado pra não perder. E eu vejo vocês na semana que vem.